A Receita Federal divulgou algumas alterações ali nas regras de obrigatoriedade de entrega da declaração de imposto de renda, e isso surgiu muitas dúvidas, principalmente entre as pessoas que fazem, que investem, que compram ações, que vendem ações em bolsas de valores, porque houve uma alteração especificamente sobre esse assunto, né? Antigamente, quem comprava R$ 1 em ação em bolsas de valores já estava obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Mas para esse ano de 2023, a Receita Federal divulgou uma alteração e eu estou vendo muita gente com dúvida se precisa entregar declaração de imposto de renda ou não. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de uma forma bem clara, bem objetiva, quem realmente está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda de acordo com as novas regras, beleza? Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, já ativa o sininho para você receber mais conteúdos como esse. Também me siga lá no Instagram, meu Instagram, Lian Cavalini, tá certo? Então vamos direto aqui para as obrigatoriedades, vamos entender quem que está obrigado realmente ou não. Montei aqui esse informativo para mostrar para vocês de uma forma bem clara. Então vamos lá, isso aqui já é de acordo com a nova instrução normativa para a declaração de imposto de renda do ano de 2023. Isso aqui é atualizado, tá? Então, quem que está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda no exercício 2023 referente ao ano calendário 2022? Vamos lá. Primeiro inciso aqui lá da instrução normativa sobre as obrigatoriedades. As pessoas que receberam rendimentos tributáveis no ano de 2022, tá? Lembrando sempre que é referente ao ano calendário de 2022. Então, se recebeu rendimento tributável sujeito ao ajuste na declaração de imposto de renda, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Esse aqui é o primeiro. Então, o que é isso daqui? Rendimento tributável. Muita gente confunde isso daqui com rendimento com retenção do imposto de renda. É só aquele trabalho assalariado que tem a retenção do imposto de renda. E não é. Qualquer tipo de rendimento é tributável no imposto de renda, a não ser que exista alguma regra específica, alguma isenção específica. Mas, em regra geral, todo rendimento ele é tributado o imposto de renda. Então vamos lá, entra rendimento de aluguel, rendimento do trabalho assalariado, rendimento de autônomo. Então, se a soma de todos esses rendimentos, uma dúvida que surge muito são pessoas que têm dois empregos. Em um emprego eu tenho um rendimento de R$ 15.000 e no outro emprego é R$ 20.000. Então, não ultrapassa os 28.559,70 em nenhum dos dois, mas a soma dos dois ultrapassa. Eu estou obrigado? Sim, está obrigado. É a soma dos rendimentos tributáveis. Então, se a pessoa trabalha de carteira assinada, tem um rendimento total no ano de R$ 25.000, não ultrapassou, mas ela tem também um imóvel alugado, ela recebe um aluguel mensal de R$ 1.000, dá R$ 12.000 durante o ano. Somando esses rendimentos, vai ultrapassar também o limite ali de 28.559, então essa pessoa também está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Então, esse primeiro aqui ele é muito simples, não tem erro, tá? É rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Fechou? Esse é o primeiro ponto. Segundo, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Então, quais são os rendimentos isentos? Um exemplo muito claro, um exemplo que acontece muito, é rendimento de caderneta de poupança, por exemplo. Rendimento de caderneta de poupança é um rendimento isento. Porém, se você teve é lógico que você precisa ter um valor muito alto em poupança para ter esse rendimento, mas vamos supor que a pessoa teve um rendimento na caderneta de poupança no valor de R$ 40.000. Não vai pagar nada de imposto. Ou R$ 45.000, vamos colocar acima do limite, né? Um rendimento de R$ 45.000 em caderneta de poupança. Não vai pagar nada de imposto. Ela está isenta do imposto de renda. Porém, ela está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda só por ter tido esse rendimento acima de R$ 40.000, por mais que isento. Então, ela vai ter que entregar a declaração de imposto de renda, não vai pagar nada de imposto, que isso fique bem claro, tá? Ela está isenta do imposto de renda, continua isenta do imposto de renda, mas é obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Outro exemplo muito claro, que é uma mudança também que houve recente, são rendimentos de pensão alimentícia. Então, as pessoas que recebem pensão alimentícia também estão isentas do imposto de renda. Não pagam imposto de renda sobre pensão alimentícia recebida. Porém, se esse recebimento de pensão alimentícia for superior a R$ 40.000 no ano, está obrigada a entregar declaração de imposto de renda também,
por mais que não vai pagar nada de imposto de renda. Então, é muito importante vocês entenderem que imposto de renda é uma coisa, o pagamento do imposto de renda é uma coisa, a entrega da declaração de imposto de renda é outra coisa. Então, vejam só que pode existir casos da pessoa não ter pago nada de imposto de renda, não estar obrigado a pagar nada de imposto de renda, como é o caso de uma pessoa que recebe pensão alimentícia, recebeu que seja R$200 mil de pensão alimentícia no ano, ela não vai pagar nada de imposto de renda, porém ela está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, certo? Vamos para o terceiro ponto aqui, então. Obteve em qualquer mês do ano de 2022, lembrando que é sempre referente ao ano calendário de 2022, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto. Então, esse aqui também é muito simples, tá? Se em qualquer mês a pessoa teve um ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito ao imposto de renda, ela tem que fazer a declaração de imposto de renda. Então, vamos lá. Eu vendi um imóvel, eu comprei um imóvel por R$200 mil e eu vendi ele por R$400 mil. Esse imóvel, esse ganho de capital na venda desse imóvel, o que é o ganho de capital? É a diferença entre o valor da venda para o valor da compra. Então, se eu comprei por 200, vendi por 400, eu tive um ganho de capital de R$200 mil. Esse ganho de capital de R$200 mil, ele é tributado no imposto de renda. Então, se eu tive esse tipo de operação de alienação de bens com ganho de capital tributado pelo imposto de renda, eu estou obrigado também a entregar a declaração de imposto de renda, beleza? Isso serve para qualquer bem, tá? Se você comprou um bem com um valor X e vendeu com um valor superior, a diferença entre o valor da venda para o valor da compra é ganho de capital. Aí existem algumas isenções para o ganho de capital, que aí a gente pode falar isso em um outro vídeo, mas aqui sobre a obrigatoriedade é isso. Se foi ganho de capital sujeito à tributação do imposto de renda, está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda também. Então, finalizamos os três aqui, vamos para a próxima página, tem mais o número 4. O número 4 é onde teve a alteração, tá? Então, esse aqui que eu destaco em vermelho são as alterações que tiveram. Vou falar de uma forma bem breve aqui sobre esse item, porque a gente vai falar mais claramente sobre ele um pouco mais para frente, já que esse é o ponto principal, né? A alteração que houve foi aqui. Então, o que a legislação diz? Realizou operações. Por que eu destaquei em vermelho? O que está em vermelho é o que é novo. Eu vou ler o texto como era antes. O texto antes era o seguinte: realizou operações em bolsas de valores de mercadoria, de futuro e assemelhadas. Ponto. Era só isso o texto antes, ou seja, qualquer tipo de operação em bolsas de valores já estava obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Comprou R$1 de ação que seja, estava obrigado. Não interessa se vendeu, se não vendeu, já estava obrigado. Esse ano teve uma mudança, então o que passa a valer a partir de agora? Se em 2022 a pessoa realizou operações de alienação, então isso aqui foi incluído agora, ó, operações de alienação em bolsas de valores, de mercadoria e futuro assemelhados, ainda ele especifica mais itens aqui. Então ele já fala o seguinte, é alienação, não é mais só qualquer tipo de operação. Antes ele era aberto, realizou a operação em bolsa de valores. Agora não, operação de alienação, ou seja, uma venda de ações na bolsa de valores, cuja soma foi superior a R$40 mil durante o ano de 2022 todo, ou com apuração de ganho líquido sujeito à incidência do imposto. Então, se a pessoa teve alienação em bolsa de valores de mercadoria e futuras assemelhadas, cuja soma foi superior, vendeu ações no valor total superior a R$40 mil durante o ano, está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, independente se isso é tributado ou não. Ou se teve apuração de ganho líquido sujeito à incidência do imposto, aí não interessa o valor. Se ele teve uma operação lá, existem algumas regras de isenção também, mas que seja, vamos supor aqui uma hipótese aqui, de uma venda de ação de R$100 que foi sujeito ao imposto, teve que pagar imposto de renda sobre essa venda. Beleza, já está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda só por isso. Mas como eu disse, mais um pouco para frente, eu criei um fluxograma para a gente entender melhor essa questão de bolsas de valores, porque esse é o ponto de dúvida principal, porque é aqui onde houve a mudança. Então aguarda um pouquinho que a gente já vai falar sobre esse assunto. Vou mandando aqui então, por enquanto, sobre as regras que já existiam e permanecem, né? Relativamente à atividade rural. Então, aqueles produtores rurais que obtiveram receita bruta no ano calendário de 2022 com um valor superior a R$ 142.798,50. Então, se é atividade rural, ou seja, venda de gado, venda de soja, plantação, soja, milho, algodão, qualquer atividade rural, se a receita bruta durante o ano calendário de 2022
foi acima de R$ 142.798,50, já está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Não interessa qual que foi o rendimento líquido, se teve lucro, se não teve, aquele fala de receita bruta. Teve essa receita bruta, está obrigado. Ou então, ainda sobre atividade rural, se por acaso a pessoa pretende compensar no ano calendário de 2022 ou posteriores, prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2022. Então, o que é isso daqui? Se a pessoa teve um prejuízo lá no ano calendário de 2021 e ele quer compensar agora no ano calendário de 2022, ele tem que entregar a declaração de imposto de renda, ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Ou se ele teve prejuízo no ano de 2022, ele não teve essa receita bruta total aqui, teve uma receita bruta só de 100 mil, não está obrigado, mas ele teve prejuízo. Então ele teve a receita bruta de 100 mil, mas ele teve despesa lá de 200 mil reais, teve prejuízo de 100 mil. Se ele quer utilizar esse prejuízo do ano calendário de 2022 para compensar em anos calendários posteriores, seja lá no ano calendário do ano que vem, ele precisa entregar a declaração de imposto de renda desse ano, informando esse prejuízo que ele teve, para daí ele poder compensar esse valor na declaração do ano seguinte, na declaração quando ele tiver um lucro líquido incidente ao imposto de renda. Beleza? Isso é com relação à atividade rural. Vamos andando aqui. O item 6. Se teve em 31/12 de 2022 a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil reais. Então vamos lá. Se a pessoa teve até em 31/12 de 2022 a posse ou propriedade, ou seja, não é só a propriedade, a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, com valor total superior a 300 mil reais. Então, o que é isso daqui? Se a pessoa tem uma casa de 200 mil reais, ela tem um carro de 50 mil reais e ela tem mais um terreno no valor de 100 mil reais. Se a gente soma isso tudo, a casa de 200 mil, o terreno de 100 mil e o carro de 50 mil, já dá um total de bens ali de 350 mil reais. Só o fato da pessoa possuir esses bens com valor superior a 300 mil reais, ela já está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Beleza? Então, isso aqui é a soma total dos bens da pessoa. Isso em 31/12 de 2022, tá? Se a pessoa tinha, na data de 31/12 de 2022, esses bens, ela está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Tá certo? Só o fato de possuir esses bens. A mesma coisa é investimentos, por exemplo. Se a pessoa tem em caderneta de poupança, vou utilizar mais uma vez a poupança. Poupança é um bem, é um direito que a pessoa tem ali, né? Ela tem um investimento ali, é considerado bens e direitos lá na declaração de imposto de renda. Então, se a pessoa tem um valor superior a 300 mil reais na caderneta de poupança, só de ter esse valor em poupança, independente de ter tido rendimento ou não, e aí você esquece todas as outras obrigatoriedades, só o fato de ter os 300 mil reais em conta já está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, tá certo? Lembrando que é a soma de todos os bens. E mais uma vez deixar claro que isso daqui, essas obrigatoriedades, uma não depende da outra, tá? Isso aqui é ou rendimento isento, ou rendimento tributável, ou possuir bens, ou isso, ou aquilo. Tudo que eu tô falando aqui é ou um ou outro, tá? Não é que você tem que se encaixar em todas essas obrigatoriedades. É sempre se você se encaixa em qualquer uma dessas, você está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Vamos andando aqui então. O item 7. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano de 2022 e nessa condição permaneceu até 31/12 de 2022. Também só o fato de ter acontecido isso, só de passar para a condição de residente no Brasil, uma pessoa que morava fora e passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição ele teve até 31/12 de 2022, está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, independente de qualquer outra coisa. Por que isso? A Receita Federal ela quer saber todas as pessoas que estavam no exterior e retornou ao Brasil, simplesmente isso. É só isso, vai entregar a declaração de imposto de renda só pelo fato de ter retornado ao Brasil. O item 8 aqui e último, né? O último item aqui é o seguinte: se optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil no prazo de 180 dias a contar da celebração do contrato de venda. Vamos lá, o que é isso daqui então? Eu expliquei para vocês o que é o ganho de capital, né? A gente já falou o que é o ganho de capital, que é a diferença entre o valor da venda de um imóvel e o valor da compra. Isso é o ganho de capital. Então, o que ele está dizendo aqui? Se a pessoa
ela tem um ganho de capital em um imóvel residencial. Então, eu tenho uma residência, eu tenho uma casa, que eu fiz a venda dessa casa. Eu comprei ela por, aquele mesmo exemplo, eu comprei por R$ 200.000 e eu vendi esse imóvel residencial por R$ 400.000. Eu tive um ganho de capital de R$ 200.000. Já seria tributado, né? Na teoria, ela já é tributado. Agora, tem uma legislação que diz o seguinte: se o produto dessa venda, se eu utilizar o valor dessa venda, ou seja, se eu pegar esses R$ 400.000 da casa que eu vendi e eu aplicar na aquisição de um outro imóvel residencial, obrigatoriamente tem que ser na aquisição de um outro imóvel residencial, eu estou isento do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda daquele primeiro imóvel. Isso dentro do prazo de 180 dias. Então, se eu pegar o dinheiro que eu vendi, o dinheiro daquela casa que eu vendi, e aplicar na aquisição de uma nova casa dentro do prazo de 180 dias, eu estou isento do imposto de renda. Porém, nesse caso, apesar de eu estar isento do imposto de renda, a Receita Federal obriga que eu entregue a declaração de imposto de renda, que ela quer saber que eu tive essa operação, mesmo que isenta. Então, resumindo, se a pessoa em 2022, se no ano calendário 2022, a pessoa vendeu um imóvel com ganho de capital e adquiriu um outro imóvel dentro do prazo de 180 dias, utilizando ali a isenção do imposto de renda, em 2023 ela está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. É isso que diz aqui o item 8. Certo? Então, finalizamos as hipóteses de obrigatoriedade. Agora, como eu disse, a gente vai voltar aqui no inciso 4 para a gente explicar melhor essa questão da bolsas de valores. E eu montei, como eu disse para vocês, eu montei esse fluxograma aqui para isso ficar bem mais claro para vocês conseguirem fixar isso daqui bem. Lembrando que, eu até coloco aqui um asterisco, esse fluxograma ele foi criado apenas com base lá no inciso 4 das obrigatoriedades, ou seja, apenas com relação a investimentos em bolsas de valores. Isso daqui vocês devem analisar ainda se a pessoa não se enquadra em nenhuma das outras hipóteses de obrigatoriedade que a gente já falou aqui. Então você tem que analisar todas essas, tá? Se teve rendimento tributável, se teve rendimento isento aqui, R$ 40.000, se teve ganho de capital, atividade rural. Tudo isso aqui é obrigatoriedade. Se teve qualquer um desses, lembrando que não tem que se encaixar em todos, qualquer um desses, eu tenho lá uma casa de R$ 350.000, só, não tem mais nada, não tem rendimento, não tem nada. Só de ter essa casa de R$ 350.000 é um bem que a pessoa tem, a propriedade daquele bem. Se ela tinha lá em 31/12/2022, veja, ela se encaixa aqui nesse inciso 6, ó. Ela possui propriedade de bens e direitos no valor superior a R$ 300.000. Só por isso ela já está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Então, o que eu vou mostrar para vocês ali naquele fluxograma é só sobre o inciso 4, porque é onde houve a mudança e aí surgiu muita dúvida. Os outros incisos o pessoal já está um pouco mais acostumado, porque isso já vem funcionando da mesma forma durante vários anos, não teve nenhuma alteração. A alteração está aqui apenas no inciso 4, e agora eu vou explicar ele para vocês. Vamos lá então. A pessoa que tem, se você é contador e recebeu um cliente que ele faz investimento em bolsas de valores, e ele vai te perguntar: eu estou obrigado ou não estou a entregar a declaração de imposto de renda? São 3 perguntinhas básicas que você tem que fazer para saber se a pessoa está obrigada ou não a entregar a declaração de imposto de renda pelo fato de ter investido em bolsas de valores. Qual que é a primeira pergunta que daí você, dependendo da resposta, você já elimina logo de cara? Realizou alienação em bolsas de valores no ano de 2022? Ou seja, o seu cliente fez alguma operação de venda em bolsas de valores? Se ele responder que não, ele não fez nenhuma alienação em bolsas de valores, ele não está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Só pelo fato de não fazer alienação, pelo inciso 4 lá, ele já não está obrigado. Agora, se ele responder que sim, não, eu fiz alienação sim em bolsas de valores. Beleza, e vem mais 2 perguntas então, ó. A soma dessa alienação ou dessas alienações foi superior a R$ 40.000 durante o ano? Se sim, se foi superior a R$ 40.000 durante o ano, já está obrigado. Só de ter feito alienação com valor superior a R$ 40.000, está obrigado. Fala, não foi superior, eu vendi lá uma ação pequena, não foi superior a R$ 40.000. Beleza, aí vem a última pergunta. Apesar de não ser superior a R$ 40.000, teve alguma alienação que teve ganhos líquidos ganho líquido sujeito ao imposto de renda? Então, a pessoa fez alienação sim, é o valor abaixo de R$ 40.000, mas você precisa saber se essa alienação ela foi sujeita ao imposto de renda.
Se não, beleza, não está obrigado. Esquece, o cara não precisa entregar por esse inciso da Bolsa de Valores. Se sim, aí ele está obrigado. Então, se ele teve ganho de capital sujeito ao imposto de renda, independente do valor, está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Então, criei esse fluxograma aqui para ficar bem claro o entendimento para você, investidor de Bolsa de Valores, ou você, contador, que possui clientes que fazem investimento em bolsas de valores, entenderem quem está obrigado realmente a entregar a declaração de imposto de renda e quem não está obrigado. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Então, tentei fazer de forma bem didática e da forma mais rápida possível para que vocês entendam realmente quem está obrigado ou não a entregar a declaração de imposto de renda e não sofrer aí com multas por não ter entregue, bloqueio de CPF, ele gera um transtorno danado para quem está obrigado a entregar e não faz a entrega. Beleza? Então, mais uma vez, se você não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever aí no meu canal, deixa um like aí no vídeo também e me segue lá no Instagram, Lian Cavalini. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.